Você já se sentiu perdido ou perdida, como se a vida te levasse para lugares que você não queria ir? E que por mais que você tentasse, sempre repetia os mesmos padrões, as mesmas histórias? Hoje eu quero te contar uma verdade que pouca gente fala e pouca gente sabe. O seu sofrimento não acontece por você ser incapaz ou azarado. O seu sofrimento acontece porque o seu ego está fraco. Se o seu eu está fraco, você se torna refém das forças internas que existem dentro de você. Hoje a gente vai conversar profundamente sobre esse assunto. E eu te prometo que se você olhar com profundidade para esse assunto, a sua vida nunca mais será a mesma. Então aqui eu já vou começar esse vídeo falando para você de onde que surgiu esse tema. O tema do vídeo de hoje ele veio de uma conversa bem profunda, bem transformadora, que eu tive com o Murilo, meu marido, né, meu parceiro de vida. Nós estávamos no shopping tomando um café, quase agora, deve fazer umas 2 horas atrás, e a gente começou a conversar sobre o ego, né? Por que que na espiritualidade, aqui ó, do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, ele também é o autor do Poder do Agora, ele fala muito sobre o ego. E quando a gente lê esses estudos mais espiritualistas, eles vão falar da importância de transcender o ego, de irmos além do ego, ou seja, de não ficarmos presos no ego. Porque para esses assuntos mais espiritualizados, mais dessa espiritualidade universalista, não necessariamente religioso, o ego, ele é visto como uma força de controle, como algo denso, como um bloqueio, como algo que nos impede de avançar, de acessarmos a nossa luz, a nossa verdade interna. Então, dentro dos estudos mais espiritualistas, a gente tem uma visão de ego como algo mais denso. Só que para a psicanálise, que foi criada muitos anos atrás pelo Sigmund Freud, na psicanálise, o ego ele precisa ser fortalecido, porque o ego significa o eu. Então, nesse vídeo, eu vou te falar um pouquinho sobre a diferença do ego para a espiritualidade, do ego para a psicanálise e por que que o fortalecimento do ego é o que de fato vai te trazer uma libertação do sofrimento e não a eliminação do ego, como muita gente fala por aí. Então, para a psicanálise, a nossa mente ela é dividida em 3 instâncias, como se fossem 3 instâncias: o id, o ego e o superego. O id é como se fosse aquela camada mais profunda que está muito ligada aos nossos desejos instintivos, a algo muito primitivo. O superego, por sua vez, então pensa assim, o id está aqui embaixo, bem profundo, o superego está aqui em cima, e o superego é aquela parte moral, que tem os julgamentos, que fala o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então o superego ele vai estar ligado a uma parte cheia de regras, uma parte moralizadora, uma parte da mente super exigente. Então, id, algo primitivo, desejos, impulsos primitivos, superego, moral, regras, exigências, certo e errado, e o ego ele vai estar aqui no meio. Então, para a psicanálise, o ego ele é o mediador entre o id e o superego, entre os desejos, os impulsos mais primitivos, instintivos, do prazer imediato, e fazendo essa mediação com o controle, a regra, a exigência, certo e errado, a moral. Então, nesse sentido, o ego, que está aqui no meio mediando o id e o superego, o ego, ele tem essa noção, ele traz essa noção de eu consciente. Então, ele é um mediador consciente. Deveria nos guiar para vivermos a nossa vida de uma forma mais equilibrada. Por isso que a psicanálise fala sobre o fortalecimento do ego e não a transcendência do ego, como a gente fala na espiritualidade. Então é importante que a gente entenda um pouquinho mais esses conceitos para não sairmos por aí falando besteira ou falando algo que a gente nem sabe, porque o ego não vai representar algo denso sempre. Depende da abordagem que a gente está falando.
falando. E claro, no meu ponto de vista, a gente consegue encontrar caminhos onde isso vai se conectar. Tanto o olhar mais espiritualista como o olhar da psicanálise, a gente vai conseguir chegar em algum tipo, ou pelo menos numa proximidade de um consenso. Especialmente quando a gente olha nessa perspectiva de vida onde nada deve ser excluído, onde tudo pertence. Se tudo pertence, o nosso ego também pertence, independente se eu estou olhando pelo viés espiritual ou pelo viés psicanalítico. Então, para a psicanálise, onde é que está o problema? O problema é que as pessoas possuem, talvez na sua maioria, um ego fraco, ou seja, um mediador dos impulsos primitivos, entre os impulsos primitivos e o controle e as exigências e as regras. Existe uma mediação muito fraca, o que faz com que muitas vezes nós estejamos completamente mergulhados no id. Por exemplo, eu estou com aquela compulsão alimentar, eu preciso daquele prazer, eu estou viciado em sexo, eu estou viciado em pornografia. Então eu estou vivendo naquela parte mais profunda do id, do instinto primitivo. O meu ego está fraco, ele não está conseguindo fazer a mediação falando assim, olha, eu sei que eu tenho esse desejo primitivo, mas eu vou encontrar o equilíbrio. Então o papel do ego é encontrar esse equilíbrio. Então ele não vai permitir que o meu impulso mais primitivo me domine, como a compulsão alimentar e qualquer tipo de vício. Então quando nós estamos falando de vícios, nós estamos mergulhados no instinto primitivo. Nós precisamos fortalecer o nosso eu consciente, ou, para a psicanálise, o nosso ego. E por sua vez, quando nós vivemos muito mergulhados lá em cima no superego, a gente vai ter uma sensação constante de culpa, de peso, de não suficiência, de estarmos sempre errados, ou uma tentativa de sermos sempre melhores do que os outros. Então o superego também é um extremo. Nesse sentido, a gente está olhando para as duas polaridades. Ora, eu estou muito no primitivo, nos meus desejos reprimidos, primitivos, instintivos. Ora, eu estou muito na culpa, achando que eu não posso, que eu não devo, que isso é errado. Então, o ego, ou o eu consciente, ele vai mediar essas duas forças. Por isso que para a psicanálise, quanto mais forte o nosso ego, melhor, porque mais equilíbrio nós teremos na nossa vida prática. Quando o nosso ego é fraco, o id pode tomar conta. O que vai acontecer? Nós nos tornamos reféns dos nossos impulsos. Comemos demais, gastamos demais, bebemos demais, gritamos sem pensar, nos entregamos a vários tipos de vícios, repetimos as sabotagens emocionais. E quando o nosso ego é fraco e o superego toma conta, o que acontece? Você se enche de culpa, de vergonha, de medo, de autocobrança, você nunca é suficiente. E o nosso sofrimento nasce justamente daí, quando o nosso eu consciente perde o poder de escolha, porque o id domina ou o superego domina. Observe enquanto você assiste esse vídeo, se você está deixando o seu id, impulsos primitivos, dominar a sua vida, ou se você está deixando o seu superego, controle, moral, autocobrança, autoexigência em excesso, dominar a sua vida. Tanto o id quanto o superego, eles são o nosso piloto automático. Então, quando o nosso eu consciente ele não está fortalecido, vai entrar na direção da nossa vida esses pilotos automáticos. Por vezes estaremos entregues aos vícios, por vezes estaremos entregues à culpa, ao medo, à autocobrança em excesso. Qual é a melhor forma de você fortalecer o seu eu consciente? Reconhecer as suas emoções sem ser escravizado por elas. Então, aprender a nomear suas emoções, autoconhecimento em geral, saindo desse piloto automático, observando seus comportamentos, observando seus pensamentos, fazendo sua terapia. Tudo isso vai te ajudar no fortalecimento do eu. Aprender a fazer escolhas conscientes. Então, observe aqueles momentos da vida em que você está escolhendo por impulso. Então, quando você escolhe por impulso, o seu eu está enfraquecido. E construir dentro de você uma base sólida para a autoestima e para a autorresponsabilidade. Quando o nosso eu consciente, ou ego, para a psicanálise, ele é forte, o que acontece? Nós temos medo, mas nós vamos com medo mesmo.
Sentimos desejo, mas agimos com sabedoria. Sentimos dor, mas não nos entregamos à autossabotagem. Reconhecemos a culpa quando cabe, né? A culpa é uma energia mais densa. Talvez reconhecemos a nossa responsabilidade, mas transformamos essa autorresponsabilidade em aprendizado. Se hoje você se percebe sofrendo no amor, no dinheiro, na carreira, na saúde, se pergunte: quem é que está no comando da minha vida? Meus instintos primitivos? Meu senso de autocrítica e autoexigência do meu superego? Ou é o meu eu consciente que está no comando? Essa é a pergunta que separa quem vai continuar repetindo os ciclos de dor e quem vai se libertar. Hoje você tem uma escolha, você pode começar a fortalecer o seu eu verdadeiro, seu eu consciente. Continuar, infelizmente, sendo marionete das suas emoções, dos seus impulsos automáticos. O caminho para a transformação, ele exige coragem. Mas ele é libertador, eu posso te garantir. Se você sentiu que essa mensagem ressoou com você, deixa aqui o seu comentário, ativa o sininho das notificações, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante. Porque daí juntos nós vamos trabalhar o que realmente importa. Fortalecer o nosso eu consciente. Desbloquear quem nós nascemos para ser. Construir a vida que merecemos viver. E antes de me despedir de você, eu vou trazer apenas uma simples definição do que é o ego para a psicanálise e o que é o ego para a visão mais espiritual. Então, como eu falei durante todo esse vídeo, para a psicanálise, o ego é o nosso eu consciente, ele é o mediador do id e do superego, ou seja, o eu consciente faz a mediação dos nossos instintos primitivos e aquela culpa, autoexigência em excesso. Já na visão mais espiritual, o ego ele está ligado à ilusão da separação. Ele traz aquela sensação de que nós estamos separados do todo, da alma, da consciência. E por isso é comum que os estudos espiritualistas falem sobre a importância de transcendermos o ego, ou seja, de sairmos dessa ilusão da separação. Então são abordagens diferentes, mas que dá para entender o que cada uma delas está falando, apesar de utilizarmos a mesma palavra, ego. Talvez as duas abordagens estejam falando da mesma coisa, porém de formas diferentes. Então meu convite também é que possamos respeitar todas as linhagens, todas as abordagens, todos os tipos de estudo, porque tudo faz parte. E quando excluímos algo, aquilo fica preso, aquilo corre atrás da gente. Quando incluímos ou aceitamos, nós nos libertamos, nós estamos conectados ao todo. Muita gratidão, te encontro no próximo vídeo.